do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos. O sexto passo para o sucesso ministerial é o obreiro, ele precisa ser um motivador, ele precisa motivar. E para motivar é preciso estar motivado. E nós vemos a preocupação de Deus em motivar os seus obreiros. Josué capítulo 1, versículo 6, nós lemos que Deus anima Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Imagine um obreiro desanimado, como ficará os seus liderados? Você precisa ter ânimo, mesmo que esteja passando por luta, por problema, por alguma dificuldade, alguma situação particular diante do povo de Deus. Você precisa tirar força da fraqueza e alimentar o povo, animar o povo, porque enquanto você abençoa a igreja, anima o povo, este ânimo de Deus também virá para a tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 4, nós vemos Deus animando Gideão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Deus está dizendo: vai nessa tua força. Deus estava dando ali ânimo e força para Gideão lutar contra os midianitas. No livro de Números, nos capítulos 13 e 14, nós encontramos a história dos 12 espias que foram espiar a terra prometida. 10 voltaram desanimados, dizendo que o povo lá era grande, era gigante, e eles eram como gafanhotos diante dele. Mas Josué e Caleb ergueram a voz e defenderam o projeto de Deus. Eles estavam ali cientes que haviam grandes desafios, mas Deus é poderoso para dar vitória, aleluia, diante dos desafios. E eles animaram o povo ali, levaram aquela palavra de ânimo para o povo, estando ali ao lado do projeto que Deus tinha para aquela nação. O sétimo passo para o sucesso ministerial é que o obreiro ele precisa sempre estar se atualizando, ele precisa atualizar-se. Isso fala de buscar uma renovação. O obreiro ele não pode colocar o seu ministério dentro de um quadrado, dentro de uma caixinha e dizer assim: há 200 anos atrás era assim, hoje precisa ser desse jeito. Antigamente nós não tínhamos, por exemplo, as mídias que nós temos hoje, não tínhamos as redes sociais. E hoje a igreja ela pode usar a televisão, pode usar o rádio, pode usar a internet para levar a palavra de Deus. Então essa renovação, estou usando aqui esta ilustração, mas tem muitas outras áreas que Deus quer renovar o teu ministério. O obreiro ele precisa buscar esta renovação, o que aí fora as pessoas chamam de reciclagem. Está sempre procurando aprender algo que vai somar no seu ministério e vai ser bênção para o crescimento da obra do Senhor nosso Deus. O obreiro atualizado, ele está sempre buscando novas estratégias para o crescimento da obra. Nós podemos ler em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2, Paulo orientando os romanos, dizendo: e não sede conformados com este mundo. E outra versão diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento. Transforme o seu entendimento. Veja que há esta possibilidade de você transformar isto. E eu quero aqui dizer que quando o obreiro ele busca essa transformação no entendimento, ele terá um crescimento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele terá um progresso no seu ministério, sem dúvida. Assim como aquelas pessoas que o Senhor deu um talento, a outro deu 2 talentos, a outro deu 5 talentos, a capacidade deles era para 1, para 2 e para 5. Mas como aqueles que recebeu 2 e aquele que recebeu 5 trabalharam e granjearam as 2, agora a capacidade deles aumentou de 2 para 4, de 5 para 10. E aquele que ficou preso ali, que não se renovou, que não buscou atualizar-se,
né, escondeu o seu talento, ficou apenas com aquilo, até o que ele tinha foi tirado, foi tomado. Então, o sétimo passo para o crescimento de um obreiro no seu ministério é, sem dúvida, atualizar-se, buscar esta atualização. O obreiro de sucesso precisa ter uma boa disposição para aprender, ele precisa ser ensinável. Há pessoas que não querem ser ensinadas, acham que já sabem de tudo e, por pensarem nisto, não participam de escolas bíblicas para obreiros, não fazem cursos para se aperfeiçoar, não procura a leitura de bons livros, um aprofundamento sistemático das doutrinas bíblicas. Ele não busca este crescimento e acaba sendo fadado ao fracasso ministerial, porque não busca se atualizar. Nós podemos ver que Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículos 10 e 14, Paulo repete várias vezes: aquilo que você aprendeu de mim. O obreiro precisa ter um tutor, precisa ter um mestre, precisa ter um mentor, precisa ter alguém que vai lhe estimular a este crescimento. Nós precisamos buscar isto. Busque atualizar-se. Em oitavo lugar, o oitavo passo para o crescimento ministerial de um obreiro é que ele deve estar disposto a servir. Deus nos chamou para servir. Olha o que Jesus falou: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Há obreiros que não querem servir, não se colocam mais como servos da igreja, e isto é muito prejudicial para o seu ministério. Deus nos chamou para servir a Ele e para servir a igreja. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele se coloca aqui como servo. Eu vejo algo interessante, uma lição interessante que o anjo ensinou ao apóstolo João, Apocalipse capítulo 22, versículo 9. Veja o que o anjo disse a João, quando João viu e quis adorar o anjo. Ele disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Há homens que querem ser cada vez mais tidos como mestres, príncipes, reis, grandes, para que outros lhe sirvam, mas aqui a orientação é que nós somos conservos. Se um anjo, que é feito em maior excelência do que os homens, disse a João: sou conservo teu, alguém que foi chamado para servir assim como você, não só de você, mas dos profetas, dos teus irmãos, daqueles que obedecem à palavra. Um líder, para ter sucesso ministerial, ele também deve se colocar como um servo. Já diz o ditado popular: quem não vive para servir, não serve para viver. Em nono lugar, o nono passo para o sucesso ministerial de um obreiro da casa do Senhor, ele precisa ser coerente. Preste bem atenção nisto, precisamos ser coerente. É o que diz a Bíblia: assim falai, assim procedei. Veja o que diz Tiago capítulo 2 e o versículo 12: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. O obreiro, ele precisa ser coerente. Aquilo que você prega no púlpito, aquilo que você fala no púlpito, aquilo que eu ensino aos irmãos, eu devo viver exatamente isso, para que não haja esta incoerência, não é? Nós conhecemos a história de um certo pregador que estava pregando em um determinado lugar, e duas pessoas ali no meio da multidão conversavam, e um disse para o outro: que mensagem, que oratória, como ele prega bem, sabe se expressar muito bem. E a pessoa que estava ao seu lado disse: que pena que a vida dele não permite que eu ouça a sua mensagem. Não havia naquele pregador uma coerência entre o que ele pregava e o que ele vivia. E isso nós temos que ter bastante cuidado, ok? Mateus capítulo 23, versículos do 2 ao 4, veja o que Jesus fala aqui dos fariseus, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observem,
observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Jesus estava aqui alertando, não é, as pessoas que ali estavam lhe ouvindo. Eles falam, pode até fazer o que ele fala, agora não façam o que eles fazem não, porque eles atam fardos para os outros carregar, quando nem eles mesmos podem carregar esses fardos. Ou seja, eles não eram coerentes com aquilo que pregavam. Pregavam uma coisa, mas viviam outra, por isso eram chamados de sepulcro caiados, né? Só tinha aparência, eram pessoas fingidas. Veja o que nos diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Nós vemos que o obreiro, quando fala de coerência, estou dizendo que ele não pode ser fingido, ter uma fé fingida, ter um ministério baseado em coisas que não são sinceras, que não são verdadeiras. Olha o que diz o texto de 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O obreiro não pode ser fingido, ele tem que ser sincero. Quando eu falo de sincero, eu não falo de grosseiro. Você pode ser uma pessoa cortês, tratar bem os outros e mesmo assim ser sincero. O 10º e último passo que queremos aqui dizer aos irmãos, 10º passo para o sucesso ministerial. O obreiro, vez por outra, ele precisa ter e dar o que é chamado de feedback, ter um retorno de como ele está indo no seu ministério e dar também um retorno para os seus liderados. Mateus 16:13, olha o que Jesus disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus queria saber o que os homens estavam entendendo acerca do seu ministério, quem ele era. E aí houve todo aquele diálogo de Jesus com os discípulos e Pedro revela: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo João, na sua terceira epístola, capítulo 1, versículos do 4 ao 6, ele diz: não tenho maior gozo do que este. Na terceira epístola só tem um capítulo, né? Versículos do 4 ao 6. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Veja que havia um retorno, ele sabia, estava tendo um retorno de como estava a obra, como estavam seus filhos na fé. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Terceira epístola de João, versículos do 4 ao 6. Ainda Atos capítulo 16, versículo 1 e 2, nós vemos aqui o bom testemunho de Timóteo. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Veja que aqueles irmãos estavam dando um retorno, um feedback, um retorno para Paulo de como andava o obreiro Timóteo, né? Então é importante que nós entendamos isto. Sabemos que há uma diferença entre reputação e caráter, não é? Aqui nós estamos, quando fala de feedback, nós estamos aqui procurando saber como está o nosso ministério, o nosso procedimento diante dos nossos liderados, daqueles que nós trabalhamos ladeados com ele. Então, isto fala da fama que alguém tem, a reputação que alguém tem. Sabemos que a reputação é aquilo que os outros pensam a seu respeito, que eles veem em você, que eles percebem em você, enquanto o caráter é aquilo que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Esta aqui é a nossa orientação aos nossos queridos obreiros sobre 10 passos para o sucesso ministerial.
E o texto bíblico que ainda quero deixar para a tua meditação é exatamente a terceira epístola de João, o verso 2, quando ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.